Existe uma ideia que repetem para você o tempo todo. Você precisa ter mais disciplina. E no começo isso até parece fazer sentido. Mas então você olha para a própria vida e vê coisas que não consegue manter. Hábitos que começam e não duram, planos que empolgam somente no começo. E então você pensa, será que o problema sou eu? Mas talvez o problema não seja falta de disciplina. Talvez seja outra coisa. Existe um experimento clássico da psicologia em que um grupo de crianças foram colocadas diante de um doce. E a proposta era bastante simples. Se esperassem alguns minutos, ganhariam 2 doces. Se não conseguissem, ficariam apenas com um. Esse experimento ficou conhecido como experimento do marshmallow. E durante muito tempo ele foi usado para provar um ponto: que pessoas bem-sucedidas são aquelas que sabem se controlar. Mas anos depois, algo interessante aconteceu. Pesquisadores revisitaram esse estudo e perceberam um detalhe que quase ninguém notou. As crianças que conseguiam esperar não eram apenas as mais disciplinadas, elas confiavam no ambiente, elas acreditavam que a promessa seria cumprida. Agora pensa nisso um segundo. E se o problema nunca foi autocontrole, mas sim confiança? Confiança na vida, confiança em você, confiança de que vale a pena esperar. Porque quando você não confia, você não espera, você consome, você adia, você foge. Não por fraqueza, mas por proteção. O filósofo Friedrich Nietzsche dizia algo curioso: quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Mas e quando você não tem um porquê claro? A disciplina ela passa a virar um peso. Cada tarefa exige força, cada decisão cansa, e aos poucos você acaba desistindo. Não porque você é fraco, mas porque está vazio. Agora vamos para a neurociência. Seu cérebro, ele não funciona na base da força de vontade. Ele funciona na base da recompensa. A dopamina, que hoje em dia muita gente acha que é sobre prazer, na verdade está muito mais ligada à expectativa desse prazer. Ou seja, se o seu cérebro não enxerga sentido naquilo, ele simplesmente não engaja, não importa o quanto você tente. E é aqui que muita gente se sente perdida ou frustrada. É porque tentam resolver o problema da forma errada. Tenta ser mais disciplinado quando deveria estar se perguntando: por que é que isso não faz sentido para mim? Bem, o psicólogo Carl Jung falava sobre algo que chama de sombra, que nada mais é do que tudo aquilo que você evita, nega ou não entende em si mesmo. E quanto mais você ignora sua sombra, mais isso te controla. Agora junta tudo isso, você não confia, não vê sentido e ainda evita olhar para dentro, e mesmo assim fica se cobrando autodisciplina. Você percebeu o conflito? É como exigir direção de alguém que ainda nem sabe para onde quer ir. Disciplina sem clareza vira autossabotagem, e autossabotagem não é preguiça, é conflito interno. Talvez você não esteja falhando, talvez você esteja tentando sustentar apenas uma vida que não é verdadeira para você. E o seu cérebro simplesmente não coopera porque no fundo ele sabe. Ele sabe que algo não encaixa, sabe que algo está desalinhado. E ao invés de te empurrar, evidentemente ele te trava. Não como uma punição, mas como um sinal. Então, antes de tentar ser mais disciplinado, faça uma coisa diferente. Pare e se pergunte com honestidade: isso faz sentido para mim ou eu só estou tentando corresponder e performar? Essa pergunta ela muda tudo, porque é aí que o nó começa a aparecer. E quando você passa a enxergar o nó, você tem a possibilidade de começar a desatá-lo. Esse é o nó da mente. Aqui a gente não força, a gente entende. E quando entende, mudar deixa de ser esforço e passa a ser consequência. Se isso fez sentido para você, então fica, porque o próximo nó talvez seja ainda mais profundo.